Então, vamos continuar hoje aqui no Sefer HaChinuch. A gente parou na mitzvah 77. A gente falou um pouquinho sobre... Começamos já algumas mitzvot, e a gente vai continuar hoje, falar algumas mitzvot que estão relacionadas com julgamento. Então, como a gente já mencionou nas aulas anteriores, por mais que nós não somos juízes, a grande maioria do povo não são juízes. Para ser um juiz, para ser um dayan, tem que ter um conhecimento muito vasto da Torá, de todos os detalhes. Às vezes, um pequeno detalhe no julgamento, ele muda completamente tudo o que está acontecendo. Então, poucas pessoas realmente têm todo o preparo, todo o conhecimento para serem juízes dentro do povo judeu, mas a gente tem que saber, ao mesmo tempo, que, primeiro, a gente precisa estudar as leis dos juízes para entender um pouquinho, entre aspas, como é a cabeça de Deus, como Deus ele pensa, para a gente tentar entender um pouquinho mais da misericórdia de Deus no julgamento, tudo que Deus faz para tentar não castigar, não punir. Isso é importante, essa época, estamos nos Aseret Yemei Teshuvah, os 10 dias de Rosh Hashanah e Yom Kippur, que a gente está pedindo para Deus para ser inscrito no livro da vida. Por um lado, a gente tem que saber que todos os nossos atos são verificados. Deus quer saber o que a gente decidiu para esse ano, o que a gente vai fazer a mais, o que a gente vai melhorar, mas a gente tem que saber e ter essa confiança na misericórdia, na bondade de Deus, porque a bondade de Deus, a misericórdia dele são infinitas. Então a gente vai ver aqui nas leis o quanto Deus ele é bondoso, mas ao mesmo tempo existe justiça. Tem o outro lado também que é muito perigoso. Tem o lado da pessoa desistir e ficar desesperada que ela não vai passar no julgamento. Isso a gente já falou que tem a misericórdia de Deus, mas tem o outro lado perigoso de achar também que é tudo oba-oba, que não tem justiça e que não vai acontecer nada e que não precisa ficar preocupado, não precisa melhorar, não precisa mudar. Esse lado também a gente vai ver que não é verdade. A gente vai ver quanto Deus ele quer que a justiça seja cumprida com todos os detalhes, sem nenhum tipo de desvio, por nenhum motivo do mundo. Pode parecer o motivo mais óbvio, mais lógico, mais justificável, mas mesmo assim a gente vai ver que a justiça tem que ser cumprida até o final. Então, a mitzvah Ein Het, a mitzvah 78, é a mitzvah Atayá Acharei Rabim. Só para a gente não se perder aqui, a gente acabou de falar na mitzvah passada que a gente não pode ir atrás da maioria se for para condenar alguém em casos capitais, em casos de pena de morte. A pessoa não pode ir atrás da maioria, ele tem que dar a opinião dele. Falamos vários detalhes que não pode começar com condenações, tem que começar primeiro um juiz que vai tentar trazer algum lado de inocência da pessoa que está sendo acusada. Trouxemos uma série de leniências que se aplicam para as leis capitais, para punições que envolvem pena de morte. Aqui a gente vai ver que a mitzvah de sim ir atrás da maioria se aplica em todos os outros casos da Torá. Então, a mitzvah é Lintot Acharei Rabim, a gente deve sim se inclinar atrás da maioria. Beu Kesheipol Machloket Ben Hachamim Bedin Medinei a Torá Kulá. Então, em qualquer outra lei da Torá, como a gente falou, que não envolva apenas capitais, a gente, se tiver qualquer disputa, se tiver dois grupos, um acha que sim, um outro acha que não, a gente deve ir atrás da maioria. O Kumoken Bedin Prati, então qualquer situação particular, qualquer julgamento, Bedin Sheye Ben Reuven ve Shimon, por exemplo, um julgamento entre o Reuven e o Shimon. Al derech mashal, por exemplo, que shetie a machloket ben dayanei Iram, se tiver entre os juízes da cidade deles, está tendo aqui uma discussão, alguns acham que sim, outros acham que não, Ksatam danim lechiuv, ksatam leptur, alguns acham que tem que ser condenado, outros acham que tem que ser isento.
Lintota harei arov leolam. Sempre a gente vai de acordo com a maioria, uma regra, a gente vai de acordo com a maioria, até mesmo no Talmud, por exemplo, tem uma regra que muitas vezes no Talmud tem discussões e a regra geral do Talmud, como toda regra, também tem exceções, obviamente, mas a regra geral do Talmud é Yahid verabim alahá kerabim. Se tem um indivíduo contra muitos indivíduos, alahá é como a maioria. E aqui também está escrito explicitamente na Torá, Aharei rabim leatot. A gente sim deve ir atrás, se inclinar atrás da maioria. O Bebeur Amru Zichrono Livraha e os nossos sábios do Tratado de Hulin, eles explicam aqui essa mitzvah, que é Ruba Deoraita, quer dizer, isso de ter maioria é uma lei da Torá, é uma regra da Torá que a gente vai atrás da maioria para fazer o que é correto. O Behirat Rovzé, Lefia Domehu Beshestei Akitot Aholkim Yodot Bechochmat Torá Bechave. Mas isso, obviamente, estamos falando quando os dois grupos envolvidos aqui nessa discussão, eles têm conhecimento igual da Torá. Então, isso estamos falando de grupos que estão no mesmo nível de conhecimento, que são pessoas que têm um grande conhecimento de Torá. Porque em lomar shekat chachamim muetet, lotahria kat vurim merubê. Para não achar também que, olha, tem um grupo muito pequeno de grandes sábios com sabedoria incrível. Óbvio que eles podem discutir com um grupo gigantesco de pessoas ignorantes e, mesmo assim, óbvio que a gente vai ir atrás daquele pequeno grupo de grandes conhecedores da Torá. Afilo que Yotzei Mitzrayim. Então, mesmo que tiver um número tão grande de ignorantes quanto o número de judeus que saíram do Egito e uma pequena quantidade de pessoas sábias de verdade, aqui a gente não vai atrás da maioria. A ideia de ir atrás da maioria quando a discussão é entre pessoas que estão no mesmo nível de conhecimento da Torá. Aval be ashvayat a-chokhmah be-kiruv odiatanu a-Torá sheribuya deot yaskimu leolam ela-emet yoter min ha-miut. Então, a Torá, ela está vindo aqui quando a maioria das pessoas envolvidas, elas estão mais ou menos no mesmo nível de Torá. Qual é a ideia, qual é a lógica da Torá por trás desse conceito que a gente vai atrás da maioria? Se tem uma maioria, é provável que essa maioria está certa. Se mais pessoas, no mesmo nível de sabedoria, se mais pessoas acreditam que é dessa maneira e não dessa maneira, existe mais chance de que a maioria esteja certa. O ben sheyaskimu lemet ou lo yaskimu levidat hashomea adin noten shelo nasur miderech arov. Então, se mesmo que no final teve todo mundo concordou ou não concordou, a gente deve ir atrás da maioria. O mashani omer ki bchirat arov leolam u kesheshtei kitot holkim shavot bechokhma chokhmat haemet ki ken nemar bekol makom chutz min ha-Sanhedrin. Isso vale, obviamente, para todos os lugares que se a sabedoria dos dois grupos é uma sabedoria equivalente, que a gente vai atrás da maioria, isso vale tudo menos para o Sanhedrin, o grande tribunal, Shebahem lo nedakdek biotam holkim e eisen kat yodim yoter ela leolam nasce que devrei arov mehem. No Sanhedrin, a gente não vai ficar olhando, olha, essa maioria aqui é uma maioria que sabe menos Torá, que tem menos conhecimento, e essa... Não. No Sanhedrin, no grande tribunal, a gente sempre vai atrás da maioria, sem ficar olhando a qualidade dos sábios que estão envolvidos aqui no julgamento. Viatam, lefi shehem ayu becheshbon mechuyav min ha-Torah, veu keilu tzivta Torah befeirush, acharov shel eile tasu kol inyanechem. Porque isso é um comando da Torá, o estabelecimento desse grande tribunal
e é como se a Torá estivesse falando, olha, de acordo com a maioria do que eles falaram, vocês vão cumprir, porque, afinal de contas, a gente sabe que praticamente não vai existir nenhum caso que todo mundo vai concordar, sempre tem outros pontos de vista, sempre as pessoas conseguem olhar com visões diferentes das coisas, então a gente tem que ir de acordo com a maioria, isso a gente tem muito mais chance de estar indo atrás da verdade. Ve'ochem kulam hayu chachamim gdolim. E outro motivo que, obviamente, se alguém chegou no Sanhedrin, se alguém foi apontado para o grande tribunal, não confundam com o que está acontecendo em outros lugares, que qualquer pessoa pode ser apontada para grandes tribunais. Estamos falando do maior tribunal dentro do povo judeu, só pessoas que tinham domínio completo da Torá, só pessoas que têm traços de caráter incrível eram apontadas para o Sanhedrin. Então, já estamos falando de pessoas que já foram verificadas e são pessoas em níveis muito elevados de Torá. Mishorshei mitzvazô, a raiz dessa mitzvah, shenitztavinu ba lechazek kiyum dateino. Isso a gente foi ordenado para quê? Para reforçar o cumprimento da nossa religião. Sheilu nitztavinu, que mua Torá kasher tuchlu leasik kavanat amitatan. Olha, só cumpram a Torá. Se tivesse escrito, quando vocês possam ter um entendimento completo da veracidade da Torá, kol echad vechad misrael yomar dati notenet she'amitat inyan ploni kenu. Então, cada um ia ter a sua verdade. Então, se a Torá fosse entregue de maneira que cada um vai cumprir ela, de acordo com a sua verdade, isso aconteceria, por exemplo, a gente pega no Talmud. É impressionante como uma mesma situação, a gente às vezes tem machlokot, tem discussões, tem disputas de 3, 4 rabanim, que eles olham a situação de maneira completamente diferente, cada um cumpriria uma Torá diferente. Então, seria impossível a gente fazer a coisa correta com cada um cumprindo as mitzvot do jeito que ele entendeu que essa é a forma correta. Afilo kol haolam yomru be'evro. E mesmo que o mundo inteiro, a pessoa entendeu de uma certa maneira um passuk, mesmo que o mundo inteiro falasse o contrário, lo ye lo reshut lasot inyan be'efer ha'emet lefidato. Ele não poderia ser contra o que ele entendeu da Torá. Quer dizer, esse é o meu entendimento. Se a Torá fosse entregue para cada um fazer do jeito que ele entende a Torá, mesmo que a maioria falasse que está errado, ele seria obrigado a fazer da sua maneira, já que é a forma verdadeira que ele entendeu a Torá. Yotze mizer hurban, disso ia ser uma destruição, ia sair uma bagunça, não ia mais ter Torá, as pessoas não iam conseguir mais se entender. Imagina nas leis de Kashrut, um ia falar que pode, outro ia falar que não pode, outro ia falar que depende, e a gente não ia saber o que fazer, se pode comer e não pode comer, e se pode misturar, ia ser um hurban, ia ser uma destruição completa da nossa Torá, da nossa religião. Shetease a Torá, bekama Torot. A Torá, em vez de ser uma única Torá, a gente já ter milhares de Torá para cumprir. Que kol echad yadin kefi aniut dato. Cada um ia opinar de acordo com a sua opinião, cada um ia cumprir a Torá de acordo com a sua humilde opinião, mas a gente não ia conseguir ter uma Torá para cumprir e cada um ia viver do jeito que ele tem vontade. E a gente sabe que, infelizmente, também a gente quer entender as coisas do nosso jeito, a gente quer entender da maneira que seja mais fácil. A gente já viu algumas situações que, no mesmo shiur, uma pessoa conseguiu entender que pode e outra pessoa entendeu que não pode. Então, a gente, até o nosso ouvido, às vezes, ele já vai sintonizado para o que eu quero escutar. Olha como a gente tem que ser cuidadoso se a gente quer fazer de verdade a emet, a verdade. Aval achshav, shebefeirush nitztavinu lekabel badat rov hachamim. Então, explicitamente, a gente foi aqui ordenado
a seguir a opinião da maioria dos nossos sábios. Yesh Torah Ahat Lekulam. Tem uma única Torá para todo mundo. Então, vamos dar um exemplo. Tem na Guemará, tem uma discussão se pode fazer isso ou não pode fazer isso. Tem uma opinião da Guemará que fala que sim e uma opinião que fala que não. Então, a gente poderia pensar que eu vou escolher se eu vou de acordo com essa opinião ou com essa opinião. Não pode. A gente vai de acordo com a maioria. Quando a gente tem, por exemplo, um psak halachá, quando foi escrita halachá, foi definida o que é halachá, isso já foi de acordo com a maioria das opiniões e a gente é obrigado a seguir essa opinião. Se eu seguir a outra opinião, não. Mas tem um rabino lá do Talmud que fala assim, é proibido seguir desse jeito. Vamos dar um exemplo que a própria Mishnah traz para a gente, até onde pode chegar o cuidado que a gente tem que ter. Está escrito no Talmud, em Masechet Brachot, que tinha um Rav, que existe uma machloket, uma discussão entre Beit Shammai e Beis Hillel, que são duas grandes yeshivot, que começou a formação da época dos Tanaim, que escreveram as Mishnayot, as duas grandes fontes de Torá do povo judeu, Beit Shammai e Beis Hillel. Eles tinham uma grande discussão sobre o Shema Israel. Se você tem que fazer o Shema Israel, está escrito quando você se levantar e quando você se deitar. Existe uma discussão se literalmente para fazer o Shema Israel, o Beit Shammai fala que você teria que ficar de pé de manhã e se deitar de noite para fazer o Shema Israel, e o Beis Hillel fala que não, é o horário, quando você se levantar é o horário do Shema da manhã, e quando você se deitar é o horário da tarde. Alahá, existe uma regra do Talmud, que quando tem uma discussão de Beit Shammai e Beis Hillel, Alahá é como Beis Hillel. Teve um sábio da Torá que ele estava no meio da estrada e ele chegou na hora de fazer o Shema Israel, ele deveria, do jeito que ele está, fazer o Shema Israel, como Beis Hillel. Beis Hillel fala que a posição não importa, é o horário que importa e não a posição. Então, esse Rav, ele quis fazer como Beit Shammai, ele parou o cavalo, a carruagem onde ele estava, para se deitar para fazer o Shema Israel, e está escrito lá na Mishnah que ele arriscou a vida dele. Então tem uma discussão se ele foi assaltado, se ele quase foi assaltado, se quase mataram ele, mas ele contou essa história depois, que ele correu um risco de vida e falaram para ele, você mereceria, Deus nos livre, que tivesse acontecido talvez até uma pena de morte Mina Shamayim, porque você não fez alahá como Beis Hillel. Alahá, você sabia que alahá tem que ser como Beis Hillel e você foi fazer como Beit Shammai. Então, por mais que Beit Shammai, ninguém está discutindo sobre a grandeza de Beit Shammai, dessa grande instituição de Torá, são os alunos do grande sábio Shammai, então ninguém está discutindo a grandeza deles, mas a partir do momento que foi definido que alahá é como Beis Hillel, é proibido fazer alahá como Beit Shammai. Então, não pode mais fazer alahá como uma outra pessoa. Aí vão me perguntar, não, mas Rav, e hoje em dia que tem um monte de discussões, óbvio que cada um tem que ter o seu Rav para saber o que ele deve seguir. Tem diferenças dos Ashkenazim para os Separadim, para os Hassidim, cada linha tem as suas alahot e a gente vai seguir os nossos sábios. Cada um vai fazer a Selecharav, vai fazer o seu Rav e vai se aconselhar qual é a maneira correta que ele deve se comportar, porque não pode ter muitas Torot, mesmo que vão ter discussões aqui. Ah, mas esse Rav permite, esse Rav não permite. Se a gente perceber, são discussões nos detalhes, nunca na essência das mitzvot. Não tem ninguém que discute se precisa ou não precisa guardar Shabbat, se precisa ou não precisa comer kasher. Tem discussões pequenas, muitas vezes, que envolvem minhagim, costumes diferentes, e que não é nada realmente na essência da Halachá, todo mundo concorda, e isso a gente tem que ter muito claro, que a gente deve seguir a linha dos nossos Rabanim, se a gente quiser fazer o que é Emet, o que é a verdade, o que Hashem, ele quer da gente,
porque a gente tem uma única Torá Lekulam, para todo mundo é a única Torá, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com todo o conceito do reformismo, de querer mudar a Torá. A gente não mexe na Torá. A Torá foi entregue por Deus para que todas as gerações cumprissem essa mesma Torá. Quando vem alguém e quer reformar essa Torá, quer tirar coisas, quer acrescentar coisas, já não é mais judaísmo, já não é mais com a gente segue uma linha da Torá que vem desde Moshe Rabbeinu e Bezrat Hashem vai até o Melech HaMashiach. Então, a gente tem que saber que existe uma única Torá, Beu que o Meino Gadol Ba, e a gente vai estar cumprindo essa única Torá, Ve'en lanu lazuz midatam vaihima, e a gente, em nenhum caso, deve se desviar do que a gente sabe que é a emet da Torá. O Beken beasoteino mitzvatam. Então, quando a gente for cumprir as mitzvot, anu mashlimim mitzvat takel, a gente está cumprindo como Deus gostaria. Quer dizer, se eu estou seguindo a opinião da maioria, é isso que Deus me pediu para fazer, eu vou estar cumprindo a Torá do jeito que Ele me ensinou. Veafilo imlo yechavnu lifamim hachamim ela emet halila. Mas Rav, os rabinos são falíveis, rabinos também erram de vez em quando. E é verdade, a gente tem que saber que rabinos não são Hashem. Hashem é infalível, Hashem é perfeito. Rabinos podem errar, acontece, são seres humanos que podem errar. O que acontece se eu seguir um Rav que ele me falou uma coisa errada? Ó, eu estou seguindo a maioria e, na verdade, Hashem sabe lá no Shamaim, ele sabe que está errado. E agora, Halila, se acontecer uma situação dessa, o que eu devo fazer? Alei remie achatat. O erro está sobre os rabinos, não sobre a pessoa. A pessoa cumpriu o que Deus pediu para ela, que é seguir a maioria, que é seguir os seus rabanim. A pessoa pode ficar tranquila. Veló aleino, sobre nós não tem absolutamente nenhuma transgressão. Vezel Ainyan Shamru Zichrono Livracha Beorayot, num tratado aqui do Talmud chamado Orayot, os nossos sábios explicam Shebeis Din Shetau Beoraa, um Beis Din, um tribunal rabínico que errou em alguma decisão, que errou em algum ensinamento, Veassá Ayahid Alpiem, e o indivíduo ele fez de acordo com o que o Beis Din falou para esse indivíduo fazer, Sheem Bechiuv a Korban, Velo Yahid Klal. Quem tem obrigação agora de trazer Korban é o Beis Din, são os rabinos do Beis Din, os juízes do Beis Din. Eles têm que trazer um Korban pelo erro que eles cometeram e não o indivíduo. O indivíduo está completamente isento de qualquer tipo de erro. Zulati Batstadim Amefurashim Sham. Só lá ele traz algumas exceções. Como a gente começou a aula falando, toda regra tem suas exceções. Essa regra também tem as suas exceções, mas a regra geral é: se você está seguindo a orientação dos Rabanim e eles cometeram um erro, não é problema seu. Você fez o que Deus pediu para você fazer e você não tem que se preocupar mais com isso. Só que tem que saber quem são os Rabanim que a gente vai seguir, quem são as pessoas, a seriedade das pessoas que a gente vai se apoiar para cumprir a vontade de Hashem. Então, tem que ser pessoas que estão conectadas com a Torá verdadeira, com a Torá de Hashem, não com nenhum tipo de reformismo, de mudança, de querer colocar coisas novas e tirar coisas da Torá. Tem que ser Abanim conectados com a Emet. E aí a gente pode ficar tranquilo que eu estou fazendo a vontade de Hashem. Dinei a mitzvah, algumas leis aqui associadas com essa mitzvah, Kegon achilukin sheyesh berov ze ben bedinei mamonot ledinei nefashot. Então, como a gente ressaltou no começo da aula, olha que diferenças que tem entre esse conceito de ir atrás da maioria. Num caso de, por exemplo, quando são casos monetários, com casos capitais, que envolvem penas de morte, onde a Torá é muito mais leniente para que a pessoa não seja morta, para que ela não tenha que passar pela pena de morte.
bedinei nefashot sarich sheye arov yoter nikar, tem que ser uma maioria, a gente falou também numa das aulas que não pode ser a maioria de uma única pessoa, então se temos um a mais, não é suficiente, temos que ter mais pessoas para uma condenação com pena de morte. Vekama nashim tzrihim ledinei nefashot, e quantas pessoas que vão precisar de dinei nefashot em caso de penas capitais, mahmat she'anu metzuvim lasot kedivrei arov. Então, quanto precisa ser essa maioria no caso de penas capitais? Ve'en raui leamit ish echad beshnei dayanim shechem rov keneged echad. E, obviamente, num caso de pena de morte, a gente não vai ser suficiente só 3 pessoas, quer dizer, 2 pessoas condenam uma pessoa à morte, já é maioria em relação a uma pessoa que inocenta ele. Você está matando uma pessoa através de só 2 juízes, isso não vai acontecer. O que pode acontecer, por exemplo, em um caso monetário. Um caso monetário pode muito bem ser 3 juízes, 2 acham que ele tem que pagar, um acha que ele não tem que pagar, pela Torá ele vai ter que pagar. Então, também falaram os nossos sábios, Shetzrihim, Gam Ken, Eilu Aosim, Rov Bedinei Nefashot, Liot Mesuhin, também para julgar casos capitais, tem que ser pessoas, juízes que tiveram ordenação rabínica, quer dizer, que foram ordenados para receber ordenação rabínica, a pessoa tinha que ser testada, os conhecimentos dele, tem que receber essa ordenação de pessoas que também foram ordenadas. Isso vai subir até Moshe Rabbeinu, quer dizer, isso são pessoas que estão conectadas aqui com essa linha ininterrupta de transmissão da Torá, Viasmicha edut lahem shechem chachamim. Asmicha, essa ordenação rabínica já é um testemunho por si só que estamos falando de grandes sábios, de pessoas com muito conhecimento de Torá, o Nevonim, o Shleimim, pessoas entendedoras, pessoas íntegras, Shereuim lasot kol davar al yadam, e que a gente pode se apoiar neles para qualquer tipo de julgamento que essas pessoas vão fazer. Velonamita nashim alpia nashim chastrei chokhmah, e Deus nos livre, óbvio que a gente não vai condenar uma pessoa à morte através de juízes onde falta sabedoria neles, que eles não conhecem todas as leis da Torá, Pene Tubadin, porque eles podem estar errados no julgamento, não dá para brincar com a vida das pessoas, como hoje é feito. Não estou falando de ser a favor ou contra a pena de morte, mas quantos casos a gente já escutou da pessoa que foi condenada à morte e foi executada, ou que passou 20 anos no corredor da morte e depois descobriram que a pessoa era inocente. A gente vai ver também lá para frente até o que precisa para condenar alguém à morte. A gente vai ver que isso não é aplicado nos casos de pena de morte hoje em dia, e é por isso que tem tantos erros, tem tantas falhas que vão acabar causando com que inocentes sejam assassinados. Então, isso é um assassinato que está acontecendo porque você está matando uma pessoa pelos motivos errados. Então, o lemitar em tashlumim, se você faz um erro nos dinei mamonot, em penas que envolvem só dinheiro, você pode reparar, olha, descobrimos que o Beidin errou, o Beidin pode voltar atrás, o Beidin tinha dado dinheiro para um e tirar e dar agora para o outro, quer dizer, isso dá para consertar, mas dinei nefashot já matou a pessoa, agora descobrimos que matou errado, não tem mais o que fazer, foi tirado a vida de um inocente. Então, Bezrat Hashem, a gente tem que ser muito cuidadoso. Onde não tem tashlumim, onde não tem conserto, a gente vai ter que ser muito mais cuidadoso. Quando envolve vida de pessoas, a gente tem que ser muito mais cuidadoso. Olha o cuidado que a Torá tem para Deus nos livre. A gente tem que fazer justiça, óbvio, mas Deus nos livre não cometer uma injustiça e tirar a vida de uma pessoa inocente. O shebedinei nefashot, המלמדים זכות אין חוזרים ומלמדים חובה, ובדיני ממונות אין וכן,
Outras coisas também que a gente falou, que, por exemplo, em penas capitais, alguém que estava defendendo a inocência do acusado, ele não pode voltar atrás e agora começar a defender a punição da pessoa com pena de morte, o que em dinheiro não tem problema nenhum a pessoa no meio mudar a argumentação dela, ele voltar atrás e argumentar para o outro lado. Então, de novo, diferenças entre as penas capitais e as penas monetárias. O shepotrim beschut bedinei nefashot vehine nistalek apoter bekar mikat amechayevet. Então, sempre tem que abrir nos julgamentos que estão envolvendo penas de morte, que estão envolvendo aqui penas capitais, tem que sempre, o juiz que vai abrir a discussão, ele vai abrir sempre trazendo alguma inocência, alguma coisa favorável para o acusado. Em mamon, não precisa isso. Em coisas monetárias, pode começar, mesmo quem está acusando, quem está querendo que essa pessoa seja condenada a pagar, também ele pode começar a abrir o julgamento. O Shakol Melamdim Zchut, Ben Rav, Ben Talmid, isso que qualquer pessoa pode procurar coisas positivas sobre o acusado, tanto o rabino quanto até mesmo os seus alunos que estão lá presentes, escutando o julgamento, que não faziam parte do Beidin, mas estavam lá escutando para aprender, eles também podem interferir, se for para salvar a vida de uma pessoa, mas em coisas monetárias, óbvio que não é nada dessas leniências, vão ser aplicados para os casos monetários. Venoeged bekol makom, o bekol zman, isso se aplica em todos os lugares, em todos os tempos, besharim u benekevot, veover alea velonatah haregem. Então, tanto para os homens quanto para as mulheres, temos aqui uma alahá de ir atrás da maioria. Então, isso se aplica para todo mundo, em todas as épocas, é uma lei da Torá. Bitela se a pessoa não cumpriu isso e não foi atrás da maioria, então ela deixou de cumprir uma mitzvah positiva da Torá, veonsho gadol meod, e essa pessoa vai ter um grande castigo, sheu amud shatorá nismechet bo, porque esse é um dos pilares que a Torá ela se sustenta. Está escrito que a Torá ela se apoia, assim fala o Pirkei Avot, que a Torá se apoia sobre 3 pilares, sobre a justiça, sobre a verdade e sobre a paz. Justiça é um dos pilares da Torá. Aquele que não vai atrás da maioria está demolindo um dos pilares da nossa Torá sagrada. Vamos lá para a mitzvah 79, mitzvah Aintet Shelo Lerachem Alani Badin. Olha que impressionante até onde vai entre aspas, a cabeça de Deus, como Deus ele conhece as suas criaturas, e ele já quis prevenir na Torá todos os tipos de erro, até mesmo quando o erro vem por causa da misericórdia. A gente tem que saber todos os traços de caráter. Eles podem ser usados para o bem ou para o mal. Até mesmo traços tão incríveis, tão louváveis quanto a misericórdia, ele pode ser ruim. Olha um exemplo aqui da onde a misericórdia pode ter um lado negativo. Então, a mitzvah é lo lerachem alani badin. Não pode ter misericórdia do pobre quando se trata de um julgamento. Então, olha a mitzvah shelo yachmol dayan ala halash ve'adal beshat adin. O juiz não pode ter misericórdia da pessoa fraca e da pessoa pobre no momento do julgamento. Então, julgamento não tem a ver com bondade nem com misericórdia. Julgamento é din. A gente precisa fazer o que tem que ser feito. Eila sheyadin dinei leamito. Tem que julgar com veracidade total. Lo alçad ahemlala. E não pelo lado da misericórdia. Que, eu estou com dó. Esse pobre, essa pessoa fraca, coitada. Então, está na minha frente 2 pessoas. Uma pessoa, um pobre, com as roupas rasgadas, ele não tem uma perna, coitado, ele não tem um braço, e o outro, um milionário que chegou lá no Beidin com a sua Mercedes nova, e o coitado veio a pé, andando todo sujo, esfarrapado. Então,
não é hora de ter misericórdia. A gente tem que ser extremamente misericordioso, mas não na hora do din, não na hora do julgamento. Aval yashve benashir ve'adal. A gente deve fazer um julgamento com igualdade entre o rico e o pobre. Leachriho lifroa masheu hayav. E tem que obrigar, se o pobre está devendo, ele tem que pagar o que ele tem que estar devendo. Shenemar, como está escrito na Torá, Vedal lo terredar berivó. Não favoreça o pobre na briga dele. Não é porque ele é pobre que ele tem que ganhar uma discussão que está no Beidin. Quem tem que ganhar a discussão é a emet, é a verdade do que aconteceu. O juiz, de forma imparcial, ele vai escutar um lado, ele vai escutar o outro, e se o pobre tiver que pagar, ele vai ter que pagar. Não é hora da gente aqui querer fazer justiça social. Aqui é justiça de cumprir o que a Torá ensinou para a gente. Venirpal ze'ainyan bemakom aher, e essa mitzvah ela é repetida num outro lugar, Shenemar, Lotisap Neidal. Está escrito também, é uma linguagem um pouquinho diferente, mas com a mesma kavaná, a mesma intenção, não favoreça o pobre. O que quer dizer não favoreça o pobre? No din. Se tem um julgamento, o julgamento tem que ser feito de uma maneira que a gente não vai levar em conta quem é mais rico, quem é mais pobre, quem é mais forte, quem é doente, nada disso. Antigamente, tinham juízes com tanto temor a Deus que eles julgavam com talit cobrindo o rosto deles. Eles não querem ver a cara das pessoas que estão diante deles, por quê? Porque eles sabem que a hora que eu bater o olho e eu estou vendo uma pessoa milionária e do lado está um pobre mendigo esfarrapado, é óbvio que isso já é considerado até mesmo um nível de shorrad, um nível de suborno, porque a gente vai acabar tendo dó pela misericórdia, eu posso acabar desviando o din da Torá, ou a justiça tem que ser reta. O Lashon Sifra, Shelotomar, olha só o que o Midrash fala para a gente, não diga, Anius é, olha, esse homem é pobre, coitado, Veani veashir hayavim lefarnesó, tanto eu quanto esse homem rico, a gente tem uma obrigação da Torá de sustentar essa pessoa, Azake venimtsa mitparnes be nekiut, olha, eu vou dar ganho de causa para ele, e no final das contas, ele vai poder ter o sustento dele de uma maneira bonita, de uma maneira honrosa, sem ter que ficar esmolando. Não diga isso. Talmud Lomar, Lotisap Neidal. É um comando da Torá, não favorece o pobre. Não é maneira de fazer justiça social, você desviando um julgamento. Antigamente era muito conhecido que casos trabalhistas sempre davam o ganho de causa para os trabalhadores, porque, afinal de contas, o empregador é o rico da história e o trabalhador é o pobre, coitado. Eu já escutei que muito disso já mudou também na justiça comum aqui do Brasil, mas isso é uma lei da Torá. Não tem nada a ver a classe social da pessoa, a situação econômica da pessoa. Se um pobre está devendo para o rico, ele vai ter que pagar, ele vai ter que dar um jeito de pagar, e não é hora de fazer justiça social. Você quer fazer justiça social, quer ajudar ele, quer dar uma tzedakah para ele, quer ajudar ele com uma cesta básica, faz o que você quiser fora do tribunal. Dentro do tribunal, o juiz faz a emet. Ele vai fazer o que é verdade e não ficar desviando o julgamento com nenhum tipo de pensamento, nem que seja com misericórdia. Não é hora de ter misericórdia na hora que a gente está dentro de um tribunal julgando uma pessoa. Beshoresh a mitzvah yadua, e a raiz dessa mitzvah, ela é sabida, sheasechel meid beashvayat adin, porque o nosso intelecto entende que o julgamento ele tem que ser equilibrado, o julgamento tem que ser igual, as duas partes têm exatamente os mesmos direitos. Shedavar raui vekasheru, e isso é o apropriado, isso é o correto, isso é o esperado de um Beit Din. O juiz, o tribunal, tem que fazer a justiça acontecer. Venoeget bechol makom o bekol zman, isso vai se aplicar em todos os lugares, em todas as épocas.
Bizharim, só para os homens, como a gente já explicou muitas vezes. Por que só para os homens? Porque os homens são juízes e não as mulheres. Um dos motivos é esse aqui. Não é nenhum tipo tá vendo? Machismo e as mulheres não têm o seu lugar ao sol. Não, não é nada disso. Mas aqui é uma das provas. As mulheres são muito mais sentimentais que os homens e as mulheres têm muito mais dó. É muito difícil para a mulher conseguir fazer a justiça se ela olhar na frente dela uma pessoa pobre, uma pessoa rica, ela já vai se inclinar automaticamente, o coração dela, a mulher é muito mais coração, é muito mais maternal do que o homem consegue ser muito mais rígido, muito mais duro. Então, esse é um dos motivos, óbvio que é um rock, isso a Torá falou para a gente que não e acabou, mas um pouquinho que dá para a gente entender esse lado da mulher mais emocional, mais afetivo, mais maternal, que faz com que a mulher não seja adequada para fazer o julgamento de uma maneira que ela não vai se envolver emocionalmente com as duas partes. Veover a leia e a pessoa que transgrediu com a melhor kavaná do mundo, cola kavod, você tem misericórdia, você quer ajudar o pobre, mas não é dessa maneira. Quem fez isso, over, ele está transgredindo uma mitzvah da Torá, alguém que ishva adin lechemlato aladal, alguém que fez pender o julgamento pela misericórdia que ele sente pelo pobre, avar al mitzvat melech, ele está transgredindo um comando do rei, ve'en ba malkut, shein ba maseh, mas ele não vai receber chicotadas, já que aqui não é considerado que ele fez nenhum ato, né? Foi um dibur, ele falou o veredito, mas ele não fez nenhum ato, então aqui é chamado que é uma transgressão que não é castigada com chicotadas. Vamos lá para a mitzvah Pei, mitzvah número 80, é a mitzvah de Piruk Massá. Que interessante, ele vai sair um pouquinho da questão de julgamento, mas a gente vai ver que ainda vai voltar para algumas mitzvot relacionadas com o julgamento. Aqui é uma mitzvah interessante, é a mitzvah de ajudar a descarregar o peso. Do que está falando? Vamos ver aqui os detalhes dessa mitzvah. Leasira massá meala behemá sheyagá bemassá baderech. Você tem uma mitzvah de ajudar um animal que ele caiu por fadiga, um animal ele estava carregado com muito peso nas costas, ele não aguentou o peso, ele colapsou o animal e ele caiu e ele ainda está caído com o peso nas costas. E, obviamente, esse animal não vai conseguir se equilibrar de novo e se levantar enquanto aquela carga estiver amarrado nas costas dele. Então, temos aqui uma mitzvah de ajudar a tirar essa carga das costas do animal para poder levantar ele e recolocar de novo a carga nas costas dele. Shenemar, como está escrito, Kitire Hamor Sonaha Ve Goimer. Quando você vê o burro da pessoa que você odeia caído embaixo da carga dele, e a Torá pergunta, você vai deixar de ajudar ele? Azov Tazov Imó, vai lá e ajuda ele a tirar esse peso das costas do animal e ele a se levantar. Assoné, Zéu Pirushô, Israel. Estamos falando aqui de um outro Yehudi que, infelizmente, você odeia essa pessoa. Vamos explicar o que é esse ódio aqui, mas estamos falando aqui uma mitzvah que se aplica com outro Yehudi. Ve'afalpi shekatuv lotisnet achicha bilvavecha. Peraí, tem uma contradição. Uma mitzvah de ajudar alguém que eu odeio, mas tem uma proibição da Torá de eu odiar alguém. Está escrito explicitamente, não odeie o teu irmão, teu companheiro, um outro Yehudi no teu coração. Amru Hachamim, Sheinyan Ze U Kegon Sherau Over Averá Beyahid. Então, o Talmud fala para a gente que aqui se trata que eu sozinho, estamos falando até agora de julgamento, que precisa de duas testemunhas para poder fazer um julgamento. Eu vi uma pessoa sozinho, sem outra testemunha junto comigo. Eu vi uma pessoa fazendo uma verá, veitrabo, velohazar. Eu chamei a atenção dessa pessoa, olha, não faz isso. Eu estou lá na sinagoga, eu vejo a pessoa entrando e roubando a caixinha de destacar na sinagoga.
eu grito com ele, não faz isso, você é ladrão, e a pessoa não faz chuvá, Zé mutar lisnaotô. Eu posso odiar essa pessoa, eu tenho permissão da Torá de odiar esse transgressor. O Mashamar Hamor, isso que está escrito Hamor, o burro caído, Lavdavka Hamor, obviamente que a mitzvah não é só ajudar, se for um burro que está caído, Eila Kol Behemá, qualquer animal de carga que tiver caído, tem mitzvah de ajudar a levantar, Eila Shedibera Katuv, BOV. O versículo, ele normalmente fala nas situações mais corriqueiras, mais frequentes. Normalmente, a Hamorim Lemassá, os burros, eles eram usados para carga, para carregar coisas. Uktiv, Azov Tazov Moi, está escrito um comando da Torá, vai ajudar ele, Clomar, Azreu, ajuda, mesmo que é uma pessoa que você odeia, até de forma permitida pela Torá, mas vai lá e ajuda ele. E ele fala o seguinte, né, que aqui a linguagem Azov, Azov significa abandonar, mas muitas vezes essa linguagem é usada como ajudar. Mas olha que interessante, não é coincidência. A Torá poderia ter escrito Azor Tazor, que aí é só ajudar mesmo. Por que usou uma linguagem que pode significar ajudar, mas pode significar abandonar? Também a Torá está ensinando, olha, esse ódio é um ódio permitido, mas ódio é um sentimento horrível. Não guarde isso. Azov Tazov, tira esse sentimento ruim do coração e Bezrat Hashem, só vai vir coisas boas para você através disso. Aqui vai o ensinamento Mina Shamayim, que a gente está lendo essa Lahá agora, na semana que Bezrat Hashem estamos se preparando para Yom Kippur. Tem uma dica para a gente poder ser perdoado por Hashem, para a gente ter bons decretos. Todo aquele que perdoa, que passa por cima, todo aquele que consegue, lá que a linguagem que os nossos sábios falam aqui, aquele que passa por cima das suas midot, ele está com raiva, ele está bravo, mas ele passa por cima disso e ele perdoa, também no Shammai, lá no céu, limpam toda a conta da pessoa. Tudo que você fez de errado, você sabe perdoar os outros, a gente também no Shammai sabe te perdoar. Então, se a gente quer passar no julgamento, a gente tem que saber perdoar também as outras pessoas, e é isso que a Torá quer. Tem aquela pessoa que você odeia, é um ódio até permitido, mas vai lá e tira esse ódio do coração. Ódio é um sentimento horrível. Mesmo quando ele é permitido, ele é um sentimento ruim. Mishorshei a mitzvah, a raiz aqui dessa mitzvah, lelamed nafsheinu bemidat ahemla. Deus quer ensinar para a gente a misericórdia. Olha, entre aspas, a contradição. Acabamos de falar que não pode ter misericórdia no julgamento, mas aqui, mesmo quando é mitzvah, eu odiar essa pessoa, a Torá fala para a gente, vai ter misericórdia. Tem que saber aonde. Mas é uma grande mitzvah a gente ter misericórdia no nosso coração, querer ajudar todas as pessoas. Shei Meshubahat é um traço de caráter muito louvável, muito elevado. Ve'en tzarich lomar shechová aleinu lachmol alaish amitztaer begufó. E a gente não precisa nem falar da obrigação que a gente tem de ter misericórdia de uma pessoa que está sofrendo, uma pessoa que está passando por dificuldades. Eila afilo amitztaer beaveidá mamonoi, mesmo que seja ou um sofrimento físico ou um sofrimento monetário, quer dizer, esse cara que o burro dele está caído, não é um sofrimento físico dele, mas é um sofrimento no bolso dele. Ele está tendo uma perda aqui, se ele não conseguir levantar o burro, ele vai perder as vendas dele, o burro pode acabar morrendo se ele não levantar, não comer, não voltar para a vida normal. Ele está sofrendo pela perda dele. Mitzvah aleinu lachmol alav uleatziló. A gente tem mitzvah de Bezrat Hashem, a gente tem que ajudar essa pessoa. Dinei a mitzvah, vamos ver rapidamente algumas das leis associadas, quando tem que ajudar, como tem que ajudar. Então, olha quantos detalhes que a Torá ela ensina para a gente. Kegon, por exemplo, Ima behemah shel goi, o masaui shel Israel,
OBF, qual que é a lei? Se a carga é de um judeu e o boi é de um não-judeu, o burro é de um não-judeu, ou ao contrário, o burro é de um judeu e a carga é de um não-judeu, qual é a halachá? Vedina pogea beohavô Israel o besonô. Prestem atenção, uma das mitzvot mais incríveis da Torá. Se você encontra um amigo teu, uma pessoa que você ama, e ele está com o burro dele caído, e você encontra uma pessoa que você odeia, e ele precisa de ajuda para carregar o burro dele. Olha que incrível. Você tem mitzvah, tem duas coisas. Primeiro, uma é a pessoa que você gosta, e segundo, que o burro dele está caído. Tem mais mitzvah ajudar a descarregar um animal do que ajudar a carregar um animal. Por quê? Porque descarregar um animal entra aqui também a mitzvah de tsar balei haim. O animal ele está sofrendo. Então você tem uma mitzvah de ajudar esse animal que está sofrendo. Então, olha que incrível. Vem a Torá e fala para a gente se tem o teu amigo que precisa ajuda para descarregar o burro e teu inimigo que precisa ajuda para carregar o burro dele, mitzvah ajudar o seu inimigo. Porque, olha o que o Talmud fala para a gente, lekofa yetzer, para você vencer o teu yetzer hará, para você dominar o teu yetzer hará, afilo oev lifrog vesone liton, mesmo que o natural seria o contrário, seria primeiro ajudar quem tem que descarregar, e ainda mais é um amigo teu, uma pessoa querida sua, vai ajudar aquele que você odeia para vencer, para conquistar o teu Yetzer Hará, vai controlar o seu Yetzer Hará dessa maneira. Besoneze einu que soneshe zaharno, mahmat haverá, eila shen libo shalem imo. Aqui estamos falando, o único detalhe, não estamos falando de alguém que você odeia por causa de averot, porque aqui você não teria obrigação, primeiro, a pessoa que você odeia. Aqui estamos falando de alguém que você não gosta por qualquer outro motivo, não me dou bem com essa pessoa não fez uma bondade comigo e agora eu também não gostaria de fazer com ela. Mesmo assim, vai vencer o teu Yetzer Hará. O Pirush, que tire meimatai o riuv, está escrito na mitzvah quando você vai ver o burro do teu inimigo. Quando que começa a mitzvah? Shiaru hachamim sheu echad mi shiva umer tzabemil. Mais ou menos 130, 150 metros de distância, você está passando, você viu, você é obrigado a ir lá. Não adianta fingir que não viu, óbvio. Não preciso andar 1 quilômetro. Estou a 1 quilômetro, eu vejo que o burro do meu inimigo ele está caído, não precisa. Mas 150 metros ou menos do que isso, já tem obrigação de ajudar essa pessoa. Aí você não precisa desviar o teu caminho mais do que essa medida de 150 metros. Mas quem desviar o caminho, mesmo mais do que isso, ele está fazendo mais do que a Hashem pediu, essa pessoa, certeza, vai trazer para a vida dele muita brachá. Tem também alguns outros detalhes, zaken ou nirbat, se é uma pessoa velha ou uma pessoa honrada, quer dizer, uma pessoa importante, se ele tem obrigação ou não de levantar o burro, quer dizer, não é honroso para um ancião, não é honroso para uma pessoa importante ficar levantando burros. Falou, depende. Como a gente vai saber se ele tem obrigação ou não? Quando o burro dele cai na rua, o burro dele ele levanta ou ele chama outras pessoas porque ele acha que não é honra para ele levantar o próprio burro dele. Se o próprio burro dele ele levanta, ele passa por cima do cavó dele, você pode passar pelo burro dos outros também. Se nem pelo seu burro você não levantaria, pela sua posição social, pela sua honra, você não faria isso, também você não tem obrigação com o burro dos outros. E ele fala que descarregar, você tem que ajudar de graça, não pode cobrar nada para descarregar o burro do teu ou do teu inimigo, ou do teu amigo, mas carregar o burro você pode cobrar. Você pode cobrar e também se precisa acompanhar o burro no caminho que ele está caindo toda hora, você também pode cobrar pelo tempo que você está deixando de trabalhar, o que você vai perder no teu trabalho, você poderia cobrar
da pessoa. Venoeged bekol makom bekol zman, isso se aplica para todas as situações, para todos os lugares, tanto para os homens quanto para as mulheres, e aquele que não cumpriu está perdendo uma mitzvah positiva da Torá, o mare beatzmo midat achzariut, está demonstrando que dentro dele tem achzariut, ele é uma pessoa cruel, sheu midat mechoeret, que é um traço de caráter horrível, que a gente tem que arrancar esse tipo de traço de caráter. Vekol sheino merachem, todo aquele que não é misericordioso, não vão ser misericordioso com ele lá no Shamayim. Vamos lembrar, estamos na semana de Yom Kippur, Bezrat Hashem, começo já da semana que vem. Temos que ter misericórdia das pessoas, se a gente quer que Hashem tenha misericórdia da gente. She'en raui gufo lekabalat arachmanut. Então, se a gente não tem misericórdia das pessoas, Hashem também não vai achar que nós temos direito a ter misericórdia. Shavua Tov.